Se você fosse convidado para jogar um jogo bizarro de o que você prefere, com a promessa que sairia de lá rico e com a sua vida resolvida, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar Iris tentando sobreviver a vários desafios doentios, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o jogo mortal em Would You Rather. Essa garota está prestes a viver a experiência mais traumática de toda a sua vida. Iris é uma jovem que está procurando desesperadamente por um emprego, já que ela teve que voltar subitamente para sua cidade natal depois que seu irmão Rayleigh ficou extremamente doente. Com isso, a mulher passa a procurar desesperadamente por um trabalho que possa lhe ajudar a sustentar a casa, já que infelizmente seus pais já haviam partido dessa para melhor, e ela era a única que poderia ajudar seu irmão. Infelizmente, a situação não estava nada boa, até que um dia ela é chamada pelo Dr. Barden para uma conversa, e lá ela conhece Shepard, que Barden diz ser um grande empresário que ajudava pessoas necessitadas, e que já chegou até mesmo a ajudá-lo em uma época difícil. Porém, Shepard era um pouco excêntrico, e gostava de fazer um jogo onde o vencedor ganharia a vida perfeita, com sua empresa pagando todas as despesas do vencedor por anos. E se ela ganhasse, Shepard iria rastrear um doador de medula para tratar a doença do irmão dela rapidamente. Isso tudo soa muito suspeito para a jovem, que decide pedir por um tempo para pensar antes de responder essa proposta, e o estranho aceita, mas pede que a moça decida até a noite para que tudo seja organizado. Só que assim que a garota sai, Barden conta que estava relutante, pois Iris era uma boa pessoa, mas Shepard insiste que ela era perfeita, pois estava desesperada e não tinha família além de seu irmão doente para fazer perguntas ou chamar a polícia caso ela desaparecesse, mas o doutor continua extremamente arrependido do que tinha feito. Depois que Iris volta para casa, ela descobre que mais uma de suas entrevistas deram errado, o que lhe deixa sem esperanças, pois sua família precisava do dinheiro, e isso faz com que a jovem aceite um jogo bizarro de Shepard, e logo alguém aparece para buscá-la em sua casa, e a moça acaba dormindo no caminho e já acorda no local do jogo, onde um dos funcionários lhe oferece uma bebida, mas a moça recusa educadamente. Ok, uma estratégia importante para vencer qualquer tipo de jogo é primeiramente saber suas regras e do que ele se trata. Isso ajuda não só a montar estratégias do jogo, como também lhe permite bolar planos para não ser facilmente derrotado pelos outros jogadores. Por isso, informações sobre esse evento são tão importantes para quem está participando. E como Barden parece entender bem do que se trata, tanto que ele foi o ganhador de um dos jogos, Iris poderia marcar uma reunião com o cara para obter informações e saber como ele fez para ganhar, já que Barden deve saber de um caminho mais fácil para obter a vitória sem grandes dificuldades. Além disso, se houver alguma pegadinha nessa história, é bem provável que o médico esteja ciente sobre ela, e isso talvez tenha a ver com a cicatriz gigante em seu rosto. Apesar de não ter a certeza do que ela queria, Iris deveria considerar bastante essa opção, já que uma cirurgia de transplante de medula custa em média $685 mil nos Estados Unidos, e levando em conta que o salário médio por lá é de aproximadamente $1.200, Iris não iria conseguir juntar esse dinheiro nem que trabalhasse a vida toda. O problema é que tem algo muito estranho nessa história. Afinal, se o cara queria tanto doar esse dinheiro, qual o motivo dele estar fazendo um jogo privado? Isso tudo teria que ser considerado, pois podemos estar encarando uma situação extremamente ruim, como um ringue de luta ilegal ou outras paradas que eu não posso mencionar no YouTube. Por isso, antes de aceitar a proposta, ela deveria pensar muito bem. Além disso, Iris não deveria ter dormido durante a viagem até a mansão. Isso porque dessa forma ela não faria ideia da localização de onde ela está, fazendo com que em caso de uma emergência ela ficasse presa no meio do nada, completamente perdida e sem meios de voltar para casa, ou de ir até uma delegacia mais próxima. Outra coisa que seria interessante é evitar bebidas alcoólicas, já que apenas uma pequena quantidade de álcool já diminui seus reflexos e reações e impossibilita de formular planos de ação de maneira rápida e objetiva, tornando suas chances de ganhar ainda menores. Não demora muito até que Iris seja levada até os outros 7 jogadores, e ela é muito bem recepcionada por Cal e Lucas, os únicos players que pareciam ser mais sociáveis, já que os outros nem sequer chegam perto de Iris para cumprimentá-la. Eles aparentemente gostam de bater um papo, já que conhecem todos os outros competidores, e apresentam eles para a novata. A mais velha é Linda, uma senhora que mal consegue falar e estava na cadeira de rodas. O grandão engravatado é Peter, que se auto-intitula de grande apostador de Vegas. O velho ao seu lado é Conway. Não se sabe quase nada sobre ele, já que o velho é extremamente grosseiro. Porém, o cara parece ter uma teoria conspiracionista envolvendo a empresa de Shepard e toda a sua família. O cara no canto é Travis, um veterano do Afeganistão, e a mais jovem é Amy. Também não se sabe muito sobre ela, mas eu sei que vocês sabem. E vendo que a noite seria longa, a mulher aceita uma bebida e decide conversar com eles para passar o tempo. Enquanto isso, em outra parte da mansão, Shepard fica sabendo que todos os jogadores chegaram e fica empolgado com o game, pedindo que seu filho Julian não interferisse no jogo novamente como fez no ano passado. E aí o garoto promete que apenas iria observar, mas diz que não entendia porque não finalizavam todos de uma vez. Então seu pai conta que a graça do jogo era ver os candidatos se afundando em suas próprias escolhas, e era por esse motivo que faziam ele todos os anos. Logo chega o momento de iniciar o jogo, e um dos funcionários vai até a sala pedindo que todos os participantes deixassem seus pertences ali, como celulares ou chaves, pois
pois esse procedimento era feito em prol de não permitir trapaças durante o jogo. Depois disso, todos são levados para a mesa de jantar, onde Shepard se junta aos participantes, apresentando seu mordomo e líder dos funcionários, o Bevans, e também o seu filho. E em seguida o mordomo serve um prato de bife extremamente delicioso, mas Iris diz que era vegetariana. Então o Sr. Shepard fala que todos tinham um preço e oferece $10.000 para a jovem comer o bife. A mulher aceita e Shepard a humilha, dizendo que ela entregou a disciplina de uma vida por tão pouco dinheiro. Em seguida, ele volta sua atenção a Conway, que era um alcoólatra em recuperação, e lhe oferece 50 mil para beber uma taça de vinho ou uma garrafa inteira de whisky, humilhando o cara ainda mais no processo. E precisando do dinheiro, o velho aceita e não demora muito para ele ficar completamente bêbado. Bom, Lucas e Cal definitivamente são espertos, já que eles sondaram todos os concorrentes em busca de informações, e acabaram de fazer o mesmo com Iris. Apesar de não parecer, galera, isso é extremamente importante e decisivo, já que assim eles podem conseguir bolar um plano para atacar a fraqueza de cada um deles. Já que, como podemos ver, Conway tem um espírito extremamente frágil e perde a cabeça com facilidade, podendo ser facilmente manipulado e desconcentrado, já que ele preferiu beber uma garrafa inteira de whisky ao invés de uma simples taça de vinho, apenas para amenizar a dor das ofensas de Shepard, fora que agora ele está muito bêbado para conseguir jogar. Quanto a Iris, podemos ver que ela não tem muita fidelidade com seus valores, e parece ser extremamente medrosa, podendo ser constrangida e assustada, afastando ela do jogo com ameaças vazias, por exemplo. Já Peter se acha demais, e pensa ser mais inteligente do que realmente é, se dizendo o maior apostador de Vegas, mas se isso fosse verdade, ele definitivamente não estaria no jogo, tornando seu ego a maior arma que podemos usar. Linda, infelizmente, é extremamente frágil, emocionalmente, fisicamente e mentalmente, portanto suas chances de ganhar um jogo desses é quase nula. As maiores incógnitas aqui no momento são Lucas, Amy e Cal, que até agora não demonstram nada que levasse a uma análise profunda deles, o que os torna concorrentes muito fortes. E por falar em concorrência, todos que estão nesse jogo são pessoas desesperadas, que precisam de grana para saírem de um sufoco, portanto, nenhuma delas é confiável, por mais que pareçam ser boas pessoas. E fazer amizade num jogo de competitividade onde apenas um sai vencedor, só vai dificultar na hora de eliminar alguém. Outra coisa que pode ser observada é o nível de influência de Shepard, já que o cara conseguiu reunir pessoas de diversos lugares dos Estados Unidos apenas para fazer esse jogo esquisito, indicando que ele deve ser extremamente conhecido. E sabendo que na vida real existem lugares como o Twitter, o Conway, por exemplo, já tinha uma ideia meio conspiracionista com a família de Shepard, e isso deveria ao menos se tornar um assunto viral, como a Xuxa ter um pacto com o capeta, por exemplo, tornando o nome de Shepard um pouco temido, e fazendo as pessoas como Lucas e Iris se afastarem desse jogo suspeito. Ao fim do jantar, Shepard se levanta e começa a explicar como seria o jogo. Ele é baseado em dilemas de o que você prefere, mas a diferença é que nenhuma das escolhas são boas. E independente do que escolher, o participante terá que realizar a tarefa, e o jogador terá apenas 15 segundos para escolher entre as duas opções. Durante o game haverá eliminações, que serão realizadas quando um dos jogadores não puderem jogar mais, ou se recusarem a escolher. Nesse momento, Cal pergunta o porquê desse jogo, se o cara poderia simplesmente ajudar a todos, e Shepard fala que não é qualquer um que mereça uma assistência para a vida toda. E esse jogo é justamente para testar os limites do caráter de todos ali, mediante pressão e coação, e quem não quiser mais jogar, teria que sair naquele instante. Caso contrário, não poderia desistir depois. Entretanto, o dinheiro fala mais alto, e ninguém se levanta para ir embora. Então o jogo se inicia, e Bevans entra na sala com um aparelho estranho ligado a baterias, e Shepard revela que antes de trabalhar como seu mordomo, Bevans era um interrogador das forças especiais, o que deixa Conway extremamente tenso, pois ele é o primeiro de todos a perceber o que estava prestes a acontecer. Então ele se levanta pegando seu dinheiro e xingando Shepard enquanto dizia que iria embora, mas o homem revela que a participação não era mais voluntária, e pede que seus homens finalizem Conway, gerando medo nos outros 7 jogadores. Aterrorizados pelas consequências de não jogar, todos ficam parados, enquanto o mordomo coloca o equipamento na cabeça das pessoas, e Shepard inicia um cronômetro, dizendo que Cal tinha que escolher entre se eletrocutar ou eletrocutar Amy, mas como o cara é cavaleiro, ele prefere se ferir do que machucar a jovem. Porém, na vez de Amy, ela não tem a mesma piedade, e na sua vez de escolher entre si mesma ou Linda, ela dá um choque na velhinha sem pensar 2 vezes, se bem que nem a senhora estava limpa, já que ela decide eletrocutar Peter, pois não aguentaria outra onda de eletricidade correndo pelo seu corpo frágil. O jogo segue pela mesa, e é a vez do veterano decidir, e como esperado ele dá um choque em Lucas, que acaba tendo que decidir entre si mesmo e Iris. Então ele pede que a mulher ganhe tempo para ele se recuperar, já que Lucas não queria dar um choque nela. Com isso, a jovem tenta impedir que coloque um equipamento em sua cabeça, enquanto o cara se recupera. E quando chega a hora, ele se dá outro choque, e a energia quase faz Lucas desmaiar. Finalmente chega a vez de Iris, que precisa decidir entre si mesma ou Cal, mas a mulher tem bondade no coração, e prefere tomar o choque do que machucar seu amigo. Com isso, se encerra a primeira rodada, e Shepard decide dar ao grupo um tempo para se recompor antes do próximo round. Bom, Shepard já tinha dado a todos a opção de sair dali antes que os jogos começassem, portanto, essa foi a melhor,
melhor, e talvez a única oportunidade que todos tiveram de se livrar dos destinos terríveis que estão prestes a vivenciar, já que era óbvio que os seguranças estavam armados, e é impressionante que Conway não pensou nisso, se bem que até dá pra entender, já que ele estava completamente bêbado, o que impediu Conway de prestar atenção na segunda coisa que foi dita por Shepard, que o importante nesse jogo é como as pessoas reagem sob pressão. Isso quer dizer que a calma é fundamental para tomar decisões com um bom embasamento, evitando se colocar em perigos maiores durante o jogo. Quanto ao choque na cabeça, não tem como saber precisamente a voltagem utilizada, mas tomar choques na cabeça é extremamente perigoso, já que eles podem gerar ferimentos intracranianos, como hemorragias dentro do cérebro, concussões e até mesmo lesões cerebrais traumáticas, afetando principalmente as fibras nervosas do cérebro. E se tomar um desses choques já é perigoso, imagina mais de um. Portanto, se todos queriam jogar pelo time, eles deveriam dar um choque um no outro para que ninguém ficasse sobrecarregado, literalmente. Se bem que ficar sabendo da antiga profissão de Bevans como um interrogador é um tanto quanto preocupante, já que esse cara deve saber infinitas formas de torturar suas vítimas. Mas o mais importante de tudo, como que a polícia não ligou todos esses desaparecimentos a Shepard? Não é possível que nenhuma das vítimas tenha pegado dinheiro e denunciado o cara. Enquanto o jogo rolava, Barden estava em casa com a consciência completamente pesada, pois ele se lembrou que não tinha deixado o like no vídeo e nem era inscrito no Derrotando Filmes para ajudar a gente a crescer. E depois de deixar o like, ele começa a pensar no que tinha feito com Iris. Então ele não aguenta o sentimento de culpa e decide ir atrás de Iris, pegando sua arma e dirigindo até a mansão onde eram praticados os jogos. Em paralelo, o grupo começa a discutir formas de escapar dali, apesar de que nenhuma delas parece ser uma boa ideia. Até que do nada, Julian entra na sala ofendendo a todos e zombando de suas condições, fazendo Travis perder a cabeça e ameaçar finalizar o garoto. Só que isso foi um grande erro, e o rapaz vai embora pensando em formas de ferrar o ex-soldado. Logo, o próximo jogo começa, e eles trazem uma vara e um picador de gelo, dizendo que agora era a vez de Iris escolher entre cavar o picador de gelo na perna de Cal ou açoitar Travis 3 vezes com a vara. E sabendo que tinha uma artéria importante na coxa, Iris bate 3 vezes em Travis, mas o cara não se importa de levar essa pelo time. O problema é que na vez de Lucas, Shepard lhe dá as opções de furar Iris ou açoitar Travis, e obviamente o Lucas bate novamente em Travis. Porém, na vez de Travis, o cara começou a sentir um pouco de alívio, mas a felicidade de pobre dura pouco, e Shepard apenas lhe dá as opções de apanhar novamente de Bevans ou apunhalar Lucas, mas o homem tem princípios e escolhe apanhar novamente, mas dessa vez ele ficou à beira da morte, já que estava com ferimentos gravíssimos e com muitos cortes fundos nas costas. Então chega a vez de Peter, que pode apunhalar Linda ou bater novamente em Travis, e sabendo que Travis estava à beira da morte, o homem pede que Linda fique calma, já que ela tinha as pernas paralisadas e não sentiria nada, pois se ele batesse em Travis, o cara iria morrer. Com isso, Linda aceita e tem sua perna furada, mas o burro do Peter acerta logo a artéria, causando uma hemorragia na velha, e teve que fazer um torniquete às pressas usando seu cinto, só que obviamente o cara fez errado. Na vez de Linda, a mulher quer se vingar pelo choque e acerta a perna de Amy, mas a garota devolve uma cotovelada, e vemos que nenhum dos homens interfere, mostrando que não tem regras nesse jogo. Para apimentar o game, Shepard pergunta se Amy preferia açoitar ainda mais o Travis ou apunhalar qualquer um dos outros jogadores. Então a jovem começa um discurso que todos ali estão jogando uns contra os outros, e não em um modo cooperativo. Com isso, ela pergunta se poderia esfaquear qualquer local do corpo, e Shepard fala que é apenas do pescoço para baixo. Então ela crava o picador de gelo na costela de Iris. Ok, já que Barden sabia onde estava rolando o jogo e tinha as informações de tudo que se passava por lá, ele poderia ter chamado as autoridades e feito uma denúncia anônima, e ficado escondido nos arredores até os oficiais aparecerem para servir como testemunha. Fora que assim ele teria proteção à testemunha garantida, e seria mais difícil que Shepard atentasse contra a sua vida. Afinal, ir lá sozinho é uma estupidez sem tamanho, já que ele não sabia quem iria enfrentar e nem as armas dos seguranças, tornando muito mais fácil levar um tiro na cara e morrer em vão. Fora que, como foi dito, a intenção de Shepard é virar os jogadores uns contra os outros, já que se todos focarem em se ajudar, os jogos não vão ter graça. Portanto, eles poderiam formar equipes e contribuir uns com os outros para passar pelos rounds inteiros. Mas claro que o pessoal tinha que eliminar Amy, pois ela já se mostrou perigosa e não parece querer contribuir com seus colegas. Quanto a apunhalar a coxa de uma senhora de idade, isso é uma péssima ideia, já que a coxa tem vasos sanguíneos extremamente importantes e uma artéria que, se perfurada, levaria a pessoa à morte por hemorragia. Mas como Lucas aparentemente é médico, ele deveria orientar seus amigos para que furassem algum local longe da veia, já que Shepard diz que eles são obrigados a furar a coxa, não qual parte dela. Se bem que isso tudo é extremamente difícil para os seres humanos atualmente, ferir outra pessoa no caso, já que com o processo evolutivo desenvolvemos uma grande empatia pelos nossos semelhantes, a maioria de nós pelo menos, o que torna tarefas como ferir uma senhora de idade ou machucar uma jovem algo extremamente difícil, porém altamente necessário se queremos sobreviver. Já Travis deveria ter pensado melhor antes de tentar peitar o filho do dono desse jogo maldito, pois todas essas punições apenas estão acontecendo por causa de sua boca grande. Enquanto Iris se recuperava do ferimento, vemos que Barden finalmente conseguiu entrar nas
localidades da mansão, e ele se esgueira para dentro através de uma janelinha que dava para a sala da caldeira. Voltando ao game, Travis finalmente cede às dores e cai no chão completamente exausto. Nesse momento, Peter percebe algo que vai mudar sua vida para sempre. Graças ao ferimento, Linda acabou batendo as botas, deixando ele em estado de choque por causa da culpa de ter causado tudo isso. Enfim, chega a vez de Cal escolher, e vemos que todo o ocorrido afetou muito a mente do cara, já que ele começa a pensar se Amy estava de fato certa sobre eliminar os outros jogadores. Então, contra todos os seus colegas, ele vai até Travis e finaliza o serviço. E aí Bevans pede para Shepard tirar o cara do game, pois ele de fato não iria conseguir mais participar. E assim, Shepard encerra a terceira rodada, retirando os dois eliminados do game. Porém, um dos funcionários esquece de trancar a porta, e vendo essa oportunidade, Lucas pergunta se Iris consegue correr. Com a confirmação da garota, ele inicia um motim atacando os seguranças ao seu redor, com a ajuda de Peter e Cal. E aí, Iris aproveita essa brecha para fugir. Ela é quase pega por um dos seguranças, só que Iris o perfura com um picador de gelo, e Cal lhe ajuda açoitando o cara com a vara antes que ele conseguisse atirar em sua amiga. Então, Cal vai para cima de Shepard, que saca uma arma finalizando o homem, e ordenando que os outros jogadores se sentem nos seus lugares. Em seguida, ele manda que Bevans encontre a mulher e traga ela de volta para continuar o jogo. E Julian decide ir ajudar, prometendo ao seu pai que não iriam acontecer acidentes como no ano passado. A partir daí, começa um jogo de gato e rato, com a moça que fica se esgueirando pela casa sem que ninguém a notasse. Bom, ninguém além do Julian, que parece ter um tipo de sentido aranha, já que ele vai diretamente na posição de Iris, e consegue derrubar a moça, lhe dando diversos golpes. Mas Iris finalmente faz o que todos tínhamos vontade de fazer, e desce o sarrafo nesse mimadinho, cravando o picador de gelo em sua perna e enchendo sua cara de socos. Todos esses barulhos chamam a atenção de Barden, que aparece se desculpando por tudo que tinha feito, e dizendo que veio ajudar. Mas digamos que ele não ajuda muito, já que Bevans acaba encontrando ele em menos de 2 segundos, dando um balaço no coitado do Barden, e levando a garota de volta para o jogo. Ok, essa é uma oportunidade única, e talvez Iris não tenha mais nenhuma chance de escapar depois disso. Portanto, ela tem 3 coisas que poderia fazer para conseguir uma fuga limpa. A primeira é encontrar seu celular, que provavelmente deve estar na sala onde todos estavam no início dos jogos. Caso isso não dê certo, ela poderia tentar encontrar um telefone fixo na mansão, que pode estar localizado na cozinha, sala ou até mesmo no escritório de Shepard, como vimos anteriormente. A segunda é encontrar uma arma mais efetiva que um picador de gelo, como uma faca ou até mesmo uma arma de fogo, que pode ser obtida finalizando ou incapacitando um dos guardas e roubando sua pistola. Com isso em mãos, o próximo passo é chamar as autoridades. Isso porque a jovem dormiu e não faz a mínima ideia de onde está. E mesmo que ela não consiga finalizar o telefonema, a polícia pode facilmente rastrear a chamada, desde que ela fique nela por tempo suficiente, principalmente se ela ligar de algum dos telefones da casa. E talvez se ela falar que está na mansão do Shepard, isso pode ajudar com a localização, afinal o cara é famoso e rico. Se ela tivesse feito tudo certo até aqui, era só se esconder em algum lugar e usar a arma que adquiriu para finalizar Bevans ou Julian de surpresa, ganhando o máximo de tempo até as autoridades chegarem. Quebrar uma janela e fingir que fugiu também ajudaria, afinal os seguranças pensariam que ela estava do lado de fora e iriam procurá-la por lá. E digamos que não é muito difícil se esconder em uma mansão, né? Mas como já sabemos que ela não fez nada disso, o que resta a ela é enfrentar o jogo novamente, já que durante a luta corpo a corpo com Julian, Iris gritou e fez muito barulho. Não que na situação dela ela estava errada, mas visto que todos daquela casa queriam assassiná-la ou fazer ela passar algum tipo de tortura, Iris deveria ter tentado acertar os pontos vitais de Julian ao invés de sua perna. Quanto a Barden, já que o cara estava armado, ele poderia ter dado uma de Solid Snake e finalizado os bandidos, mas ele preferiu se infiltrar no meio de uma quantidade desconhecida de inimigos e aparecer gritando, o que é uma burrice sem tamanho. Eu nem sei como ele não foi morto mais cedo. Quando Iris chega na sala do jogo, Shepard fica contente em vê-la, e depois que ele fica sabendo o que aconteceu no porão, ele pede desculpas e inicia a próxima rodada, o que deixa Peter e Amy completamente irritados, já que além de Iris ter quebrado várias regras do jogo, todo mundo quase morreu por culpa dela. Só que Shepard ordena que todos fiquem calados, já que o jogo era dele, e ele quem decidia como o game iria se desenrolar. Assim, o homem fala que todos ali, quando escolheram jogar, decidiram entre o conhecido, que era continuar resolvendo seus próprios problemas, ou o desconhecido, que era o seu jogo. Portanto, para essa nova rodada, eles farão a mesma decisão. Então, Bevans distribui algumas cartas para o pessoal, e Shepard conta que dentro delas tinham punições tranquilas, e outras inimagináveis. E os players poderiam escolher entre passar 2 minutos debaixo d'água no barril, ou abrir um dos envelopes. E começamos com Peter, que fala um monte de besteira sobre tudo ter um padrão, e da sua experiência com jogos de azar, apenas para abrir o envelope e descobrir que vai ter que explodir um rojão em sua própria mão. Então, Shepard ordena que Bevans amarre bem forte aquilo na mão do jogador, e Peter acende o pavio. E bom, digamos que ele nunca mais vai conseguir apertar a mão de ninguém. O problema é que a imagem e o sangue fez com que o cara começasse a ter um ataque cardíaco devido ao susto, fazendo ele bater as botas e tornando Peter o próximo a ser eliminado. Em seguida é a vez de Lucas, que até pensa em entrar no barril, mas ele percebe que não iria conseguir, e acaba optando por abrir a carta. Mas felizmente ele dá o azar de tirar uma das piores, em que o homem teria que cortar um dos seus
olhos ou ser finalizado por Bevans. Para proteger sua vida, o coitado faz isso. E obviamente eu não posso mostrar aqui, mas é a coisa mais agoniante que você vai ver por um bom tempo. Depois desse show de horrores, é a vez de Iris, que não pensa duas vezes antes de escolher o barril. Logo ela vai até Bevans, que começa a tentar afogar a jovem, porém ela fica pensando em seu irmão, e em como estava afogada desde o início de sua vida em problemas. E isso ajuda a mulher a resistir e conseguir sair viva, deixando todos impressionados. Curioso, Lucas abre o cartão da jovem para ver o que tinha, e Shepard fala que a mulher fez a escolha certa, pois o cartão estava a arrancar todos os seus dentes. Finalmente chega a vez de Amy, e Shepard fala que ela deveria pensar bem, já que tinha experiência em afogamentos, desde que seu ex-marido tinha afogado sua filha. O problema é que Amy não pensa e apenas abre o cartão, descobrindo que teria que sobreviver 4 minutos no barril. Sem esperança, ela se direciona para sua morte, e não demora muito até ela ser finalizada por afogamento, deixando apenas mais 2 sobreviventes para o jogo. Ok, de todas as coisas que todos ali foram submetidos, ficar no barril seria uma opção muito melhor. Isso porque um ser humano consegue ficar em média de 30 a 60 segundos submerso sem respirar. E como Lucas é um médico, ele deve conhecer as técnicas para conseguir estender esse tempo, já que o seu maior inimigo embaixo d'água é a hipoxia, que é quando o seu sangue fica com uma concentração de oxigênio muito baixa, gerando tonturas e desmaio, o que faz você se afogar a longo prazo. Mas tem algumas coisas que ajudam a evitar que isso aconteça. A primeira delas é respirar profundamente algumas vezes antes de submergir, para saturar seu corpo com oxigênio e ajudar a prolongar o tempo em que você pode ficar debaixo d'água. A segunda coisa é relaxar, já que a ansiedade pode acelerar sua frequência cardíaca e fazer com que você gaste oxigênio mais rapidamente. E durante o tempo que você estiver submerso, tente minimizar os movimentos para reduzir o consumo de oxigênio, mantendo-se o mais imóvel possível. Isso tudo iria garantir a todos uma boa chance de sobreviver no barril, e iria impedir que Peter tivesse um ataque cardíaco, ou que Lucas dolorosamente cortasse seu olho. E eu acho que 2 minutos são melhor do que 4, né, Amy? E mesmo que eles ficassem inconscientes, apesar de não ter um tempo certo, galera, você não morre imediatamente se ficar na água depois de perder a consciência. Claro que o tempo até que isso aconteça de fato varia de pessoa para pessoa e das condições da água, mas alguém comum poderia durar até 3 minutos inconsciente embaixo d'água antes que seu pulmão se enchesse e os seus órgãos falhassem de vez. Portanto, em todas as circunstâncias, o barril é a melhor opção. Finalmente chegamos na última rodada, e Shepard fala que nessa final, a primeira pessoa a ser perguntada tem a maior vantagem. Portanto, Bevans iria decidir isso no cara ou coroa, e obviamente pelo poder do protagonismo, Iris ganha. Então Bevans lhe entrega uma pistola de duelo, e Shepard pergunta se a mulher escolhia entre encerrar o jogo ali e os dois irem embora, de mãos vazias, claro, ou finalizar Lucas e ganhar o jogo. Com isso, a jovem entra em choque, e Lucas tenta convencer ela de que tudo estava acabado, e ambos poderiam sair. Mas ao ver que a garota estava em dúvida sobre sua decisão, Lucas fala que iria contar a ela porque tinha vindo ali, já que assim como Iris, ele veio pois tinha 3 irmãs. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, a garota puxa o gatilho, finalizando o cara e ganhando o jogo. Ao fim do game, ela ganha uma bolsa com o dinheiro suficiente para quitar suas dívidas e viver uma boa vida, fora que um doador para seu irmão já foi localizado, e o garoto faria a cirurgia em menos de uma semana. E completamente traumatizada, a Iris volta para casa e vê que seu irmão ainda estava dormindo. Então, depois de tomar um belo banho e dormir um pouco para tirar o mal-estar da noite, Iris vai até o quarto de Rayleigh para acordá-lo, e descobre que o rapaz bebeu todos os remédios de propósito, sendo finalizado pela overdose, e tornando tudo que a garota passou inútil. Bom galera, eu sei que é difícil entender a decisão que Iris tomou, já que ela teve a chance de salvar seu amigo, mas decidiu ficar com o dinheiro. Entretanto, não temos nenhuma garantia de que Lucas faria o mesmo por ela, ou que ele não estava mentindo sobre suas irmãs, já que como Shepard disse, o primeiro a responder a pergunta teria a vantagem máxima nesse jogo, mostrando que o objetivo do game era impedir o adversário de finalizar até ter a chance de matá-lo. E o que Shepard deixa entender é que se a Iris não quisesse matar Lucas, seria a vez do cara decidir entre finalizar a garota ou deixar todos irem embora. E como dito anteriormente, todos os players são pessoas desesperadas que fariam de tudo por dinheiro. Portanto, não dá para deixar nossa sorte na mão de um cara desses, já que é impossível saber se ele nos mataria ou não pelo dinheiro. Fora que Iris nunca conseguiria pagar pela cirurgia do irmão, e essa foi a sua única e melhor chance de salvá-lo, mesmo que no fim não tenha valido a pena. E finalizar o cara antes que ele terminasse de falar também foi o melhor, para que Iris não sentisse ainda mais empatia por ele, e isso dificultaria ela tomar a decisão, apesar que dá para ver que nitidamente esse jogo afetou a mente da mulher. Fala galera, esse foi como derrotar o Would You Rather. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você recebesse um caderno capaz de finalizar qualquer um que tivesse o nome escrito nele, o que você faria? Quer saber o que Light vai fazer com esse caderno? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado com as suas decisões, já que elas podem ter consequências extremamente horríveis.